Fala galera do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo de matemática para o canal, na nossa playlist de matemática básica, para que vocês consigam pelo menos garantir algumas questõezinhas no concurso que você esteja prestando e para também desvendar aquela coisa mística que matemática é sempre as questões complicadas, difíceis, e na verdade não. Se você tem uma base bem forte, você consegue resolver as questões padrãozinho para continuar na batalha, né? Porque eu sei que muitos focam na parte de direito constitucional, direito administrativo, a parte do órgão, o cara dá o gás e aí tenta manter pelo menos o mínimo e exatas para não ser eliminado no concurso. Então, tô pegando umas questõezinhas aqui que eu acho que são as que mais caem e aí a gente consegue garantir pelo menos o mínimo para você não ser eliminado no cargo que você tanto deseja. Então vamos lá, antes de iniciar a resolução da questão, peço primeiro que você pause o vídeo, tente responder e bora pra cima. Eu vou contar até 3, mas antes disso, peço que curta, se inscreva, deixe aí nos comentários o que você está achando dessas resoluções que eu estou colocando, se estão ajudando vocês na preparação para o cargo que vocês tanto almejam. E vamos lá, tá? Então 3, 2, 1, partiu! Uma fábrica de semicondutores possui 5 máquinas que produzem 5.000 chips em 8 horas. Beleza. Sabe-se que a fábrica adquiriu mais 3 máquinas idênticas e vai passar a operar por 10 horas. Utilizando todas as máquinas durante um período de 10 horas, a quantidade total de chips produzidos será igual a... Então, bora lá. A gente consegue já visualizar só por essa questão aqui que ela é uma regra de 3 composta, tá? Porque ela vai ter 3 carinhas aqui e vai pedir para a gente analisar a proporcionalidade, né? Então vamos montar aqui a conta. Então vou ter M, peraí, deixa eu colocar aqui. Opa, olha, quem sabe faz ao vivo, né? O negócio que não está funcionando não. Então o M, né, que seria o número de máquinas, são 5 máquinas. E elas produzem 5.000 chips, né? Chips. Então eu vou botar aqui, ó, 5.000 chips. Show de bola! Aí aqui eu vou botar aqui o tempo. Aí ele falou que é em 8 horas. Então vou botar aqui 8, né? Horas. Cadê o Hzinho? 8 horas. Aí ele fala, sabe-se que a fábrica adquiriu mais 3 máquinas idênticas e vai passar a operar por 10 horas. Então, de vez estar 8 horas, ela vai operar em 10 horas. Um erro que eu vejo que os alunos colocam aqui é mais por falta de interpretação de texto. Por quê? Ao invés dele colocar aqui, ó, por exemplo, ele lê aqui rapidão lá na prova, tá nervoso e coloca aqui, ó, ele adquiriu mais 3 máquinas, então aqui, ó, 3. E aí ele faz a conta. Vai dar errado. Por quê? Olha o que ele tinha dito. Adquiriu mais 3 máquinas. Se ele não tinha 5, com mais 3 ele vai ter 8. Então olha aqui, ó, é aqui onde você tem que tomar cuidado, respirar fundo na hora da sua provinha para não perder questões por besteira. E ele pergunta aqui no final a quantidade total de chips produzidos, ou seja, o X estaria aqui, né? A quantidade de chips que serão feitos, beleza? Eu já ensinei um método para resolver regra de 3 compostas, que é o método da cruz. Está nos vídeos passados e tal. Caso você queira ver ali como é que se resolve, é bem rapidão, bem legal, que sai, sabe, bem dinâmico. Eu recomendo que você visualize para poder resolver essa questão de uma forma mais rápida. Só que aqui eu vou responder do jeito tradicional mesmo, da regra de 3 compostos, só para ter um completão aqui no nosso canal, tá? A ideia aqui agora é a gente relacionar essa coluna onde tem um X com essa e com essa outra, para verificar qual é a relação de proporcionalidade entre elas. Porque a gente sabe, né? A gente tem a relação diretamente proporcional e a relação inversamente proporcional. A diretamente proporcional é quando um cresce, o outro cresce, ou quando um cai, o outro também cai. Como assim? Por exemplo, esse aqui cresceu o dobro, então o outro, que é diretamente proporcional, vai crescer o dobro. Por exemplo, aqui, ó, caiu metade, dividiu por 2, então o outro vai cair metade, também vai dividir por 2, tá? Essa seria a relação diretamente proporcional, tá? A de inversa, né, inversamente proporcional, é simples, né? Se um sobe 2 vezes, o outro cai pela metade, né? Dividindo 2 vezes. Da mesma forma, se o outro cai pela metade, o outro vai subir o dobro. Entendeu? Essa seria a relação de proporcionalidade. Diretamente, os dois sobem, os dois caem. Inversamente, um sobe e o outro cai. Ou contrário, tá bom? Então bora lá, vamos resolver aqui, ó. A ideia principal é você já pegar essa coluna onde está o X aqui, ó, e já escrever aqui, ó, 5.000 dividido por X. É igual... E agora a gente vai analisar essa coluna com as outras, com essa e depois com essa. Então vamos pegar aqui, ó, vou relacionar esses dois aqui primeiro. Então vamos lá.
Se eu aumento a quantidade de máquinas, eu aumento a quantidade de chips produzidos ou não? Eu aumento, né? Então, tá vendo que é uma relação diretamente proporcional? Ou seja, eu cresço a quantidade de máquinas, consequentemente eu cresço a quantidade de chips produzidos. Então, eu vou colocar essa fração aqui, ó, ou vou colocar esses números aqui, ó, nesse formato, ó, 5 sobre 8. Ah, professor, e se fosse inversamente proporcional? Você botaria o contrário, você botaria 8 sobre 5, entendeu? Você inverteria esses caras aqui, perfeito? Mas como é uma relação direta, deixa assim. Vezes... Agora a gente vai analisar a coluna de chips com o tempo, perfeito? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Então agora eu vou analisar o tempo com a coluna de chips. Vamos lá, se eu aumento o tempo produzindo chips, ou seja, de 8 passei para 10, né? Eu aumentei o tempo. Eu vou aumentar a quantidade de chips produzidos, sim ou não? Eu aumento, né? Eu aumento, porque eu passo mais tempo produzindo chips, consequentemente mais chips eu terei. Então isso aqui é uma relação diretamente proporcional. Então já vou colocar na fração aqui, ó, 8 sobre 10. Perfeito? Pronto. Analisei a coluna onde tem um x com todos que estão aqui, analisei. Aí, agora é só fazer conta e correr para o abraço. Só que qual é a dificuldade dos alunos? Eles vão falar assim, não, professor, você esqueceu de perguntar qual é a relação do tempo com o número de máquinas, né? Então, tropa, olha aqui uma coisa bacana. No número de máquinas, ele não tem um x. E no número de tempos, ele também não tem um x. Então, eu não preciso perguntar a relação de proporcionalidade da quantidade de máquinas com a quantidade de tempos, porque esses dois não apresentam o x, entendeu? Eu só pergunto para quem tem um x com uma outra coluna, ou seja, esse aqui tem um x, então eu vou perguntar com esse cara, com esse outro. Eu vou perguntar esse cara com esse outro, beleza? Você consegue até visualizar, né? Isso aqui é uma regra de 3, ó. Simples, né? Ó, regra de 3 simples. Da mesma forma aqui, ó. Regra de 3, ó. Simples. Agora, quando eu coloco esses dois caras, ó, não é regra de 3 simples. Por quê? Porque não tem um x, ó, tá vendo? É isso por trás, tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos resolver essa conta. Agora é continha mesmo, ó. Tem um 8 em cima, tem um 8 embaixo. Consigo simplificar, ó. 8 dividido por 8 dá 1. 8 dividido por 8 dá 1. Perfeito. Então eu vou ter aqui, ó, 5.000 dividido para x é igual 5 vezes 1 dá 5 e 1 vezes 10 dá 10. Ó, aqui eu consigo dividir para 5 e aqui eu consigo dividir para 5. Então a gente vai ter o quê? Né? Consigo simplificar, né? 5.000 é aqui. 5 dividido para 5 dá 1 e 10 dividido para 5 dá 2. Show de bola. Agora, ó, eu multiplico assim cruzado, ó. X vezes 1 dá x. E 2 vezes 5.000 vai me dar 10.000, né? 10.000. É aquela continha lá que eu falei, né? Tu pega um número da frente e multiplica com esse aqui, ó. 2 vezes 5 dá 10. E aí você repete a quantidade de zero que está lá atrás. Ó, por exemplo, tem 3 zeros, então 3 zeros aqui. Então, serão produzidos 10.000 chips. Gabarito aqui da questão, letra A, beleza? Bem de boa. Bem bacaninha, espero que você tenha gostado da resolução, espero que tenha sanado sua dúvida e também que eu tenha desmistificado aquela loucura lá de matemática é só para os sei lá o que, né, para os escolhidos e tal. Não é isso, cara, é só você se esforçar, só você bater na tecla, não desistir, se empenhar, pega aí os vídeos que tem no canal, tenta resolver primeiro, tenta se aprimorar, isso vai te ajudar bastante, tá? Não desista do seu sonho. Acredite em você, você tá quase você tá bem perto de conseguir. E se você já conseguiu, meu amigo, só comemora. Porque aqui é só pra cima, é só galgando pra mais, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.